Boa noite. Boa noite. A professora Terezinha Albuquerque, cientista política, é a nossa entrevistada de hoje. E o prefeito de Açu, Gustavo Soares, é cassado pela Justiça Eleitoral. O cenário político está no ar. Participe do nosso programa através das nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, Instagram. Lembrou do Facebook, Carol? Me lembrei do Facebook, né? Costuma dar aí no automático. WhatsApp 88028979, Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Se não tivesse uma dessa, não era sexta-feira, né, Vonúvio? É isso mesmo, nosso programa sempre ao vivo. A gente, finalzinho da semana aqui, tentando se concentrar na nossa conversa. Hoje nós vamos conversar sobre políticas públicas no Brasil. Então, você pode mandar sua mensagem, sua pergunta para a professora Terezinha Albuquerque, professora da UERN, professora do curso de Ciências Sociais, que vai conversar com a gente sobre estas questões. Então, fica ligado porque você pode mandar também a sua opinião sobre qualquer assunto que a gente conversar aqui. Vamos falar sobre decisão na justiça, que a gente já tinha até falado sobre isso aqui há alguns meses. Estava para sair essa decisão em relação a este processo, essa ação contra o prefeito de Açu, Gustavo Soares. Então, você pode mandar aí sua opinião sobre outras questões. Esse final de semana também tem presença de candidato ao governo aqui e a gente traz para você. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM, além do nosso tcmnoticia.com.br. Foi hoje o protesto realizado por enfermeiros, técnicos de enfermagem, professores e estudantes, entre outros profissionais, no centro de Mossoró, contra a suspensão do piso nacional da enfermagem. O piso foi suspenso depois de decisão do STF, que julgou procedente a ação movida por uma confederação ligada às empresas da área de saúde. Profissionais da enfermagem, técnicos, professores, entre outros trabalhadores da área, além de sindicatos, estiveram juntos numa mobilização contra a suspensão da lei que aprova o piso salarial da enfermagem. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, votou para manter suspensa a lei, após empresas de saúde entrarem na justiça com uma ação direta de inconstitucionalidade. A mobilização é nacional e aqui em Mossoró saiu da Praça do Pax, percorrendo ruas do centro. A lei aprovada pelo Congresso fixou o piso em R$ 4.750 para os setores público e privado. O valor ainda serve de referência para o cálculo do mínimo salarial de técnicos de enfermagem, 70%, auxiliares de enfermagem, 50% e parteiras, 50%. Davi é técnico de enfermagem e explicou que trabalha há 23 anos no setor privado e há 9 pelo Estado. Ele contou que precisa dos 2 empregos para conciliar as contas. Tem sido uma luta muito difícil para nós da enfermagem. Eu trabalho desde 93 em 2 vínculos. Por que em 2 vínculos? Para poder se sustentar, respondendo sua pergunta. Para poder trazer um salário melhor, ter condições de sustentar a família, de dar uma vida melhor para os nossos filhos, para nossas esposas, né? Essa categoria é uma categoria que se dedica a salvar vidas, que foi muito aplaudida, chamada de anjo. Aplauso não traz dignidade só. Reconhecimento é bom, mas a gente quer um reconhecimento que faça com que, além do aplauso, venha o respeito e a valorização de uma categoria tão importante para a sociedade. Os profissionais protestaram nos sinais do centro com faixas. Deram ênfase à pauta do piso salarial. O presidente do Sintrapan explicou qual a posição do setor privado. Nós temos casas que demitiu 40 ou 30 pessoas, casa de saúde, hospitais particulares. Isso tudo por causa do piso salarial? Sim. Eu fui demitida mês passado e tem outros colegas também que foram demitidos. Mas assim, a gente está na luta
porque isso é uma conquista nossa e ninguém pode tirar isso da gente. O objetivo da mobilização é chamar a atenção da sociedade. Os profissionais dizem que foram muito reconhecidos durante a pandemia da Covid-19, por exemplo, mas que precisam muito mais do que isso. Dona Vera é técnica de enfermagem do município há 13 anos e disse que a luta pelo piso salarial é antiga. Nós conseguimos na Câmara essa reivindicação que ela fosse transformada em lei. Porém, mesmo assim, ainda temos que lutar contra aqueles que não concordam com essa luta, nem com este piso, porque isso é uma forma mínima de valorização para o trabalhador. Estudantes dos cursos de enfermagem também participaram da mobilização e falaram sobre a necessidade do piso salarial para os que já estão atuando na área e para quem vai trabalhar. Tomou cartaz agora, mas nós já vimos lutando isso durante 20 anos. Então é muito importante e essa lei não pode ser revogada. É muito importante para a gente e muito importante para a sociedade que os profissionais da saúde sejam respeitados. A gente já conversou muito sobre essa questão no programa de ontem aqui com o secretário do COREN, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte. Falamos sobre toda essa problemática em torno do reajuste do piso salarial dos profissionais da enfermagem, que é mais do que justo. Agora, tapinha nas costas não paga conta, né? Tem direito, sim. Então, esperamos que essa situação seja resolvida. Vamos, então, começar a nossa conversa com a professora Terezinha Albuquerque, que está aqui com a gente mais uma vez, participando, geralmente, principalmente nesse tempo de eleição, sempre trazendo contribuição aqui para a gente. Políticas públicas, nosso assunto de hoje, programas, ações criados pelo Estado para garantir direitos da população, direitos previstos na Constituição, direitos previstos em outras leis, para garantir o bem-estar da população. Nesse ano de 2022, ao longo de toda a história do Brasil e chegando aqui onde estamos em 2022, professora, a gente pode dizer que as políticas públicas executadas no Brasil são eficazes para a população? Boa noite. Boa noite a todos e a todas que aqui assistem. Boa noite. De certa forma geral, a gente consegue configurar que a gente tem muito mais políticas públicas de governo do que de Estado. Políticas públicas de Estado requer uma permanência. E isso impede, ou seja, está totalmente desvinculado à alternância de poder, né? Ou seja, a alternância ideológica, a alternância partidária e aquilo que fica delegado para a sociedade. Então, a gente pode falar que temos muito poucas políticas públicas de fato de Estado, que se consolidou ao longo dos anos, principalmente pós-Constituição 88, mas que, na verdade, com a ampliação dos espaços de participação, de deliberação por vias democráticas, o Brasil vem conseguindo permanecer algumas delas com um grande legado e espero que permaneça assim e consolide ao longo dos anos, muito mais. Essas políticas sociais, elas, em tempos de crise econômica, elas são muito necessárias. Mas neste ano houve, de certo modo, um aproveitamento político dentro destas ações. Como é que a população tem visto essas organizações justamente no ano eleitoral? Quando a gente trabalha numa abordagem, numa conquista de direitos, né, principalmente as políticas sociais, é importante perceber que é necessária essa aproximação da sociedade com essas políticas públicas para que elas não virem, né, um mecanismo eleitoral, uma barganha política e principalmente que entre numa esfera mercadológica, né? O que a gente tem muito nas políticas sociais, Vonúvio, é uma mercantilização das nossas políticas sociais. No sentido de você reduzir ainda mais o público-alvo, né? Ou seja, aqueles que seriam destinados a uma oferta de um serviço, uma política pública mais direcionada, reduzindo, porque ficam muito vulneráveis aos cortes orçamentários, que a gente consegue perceber nos últimos anos no Brasil, e principalmente atuando muito mais para uma população assistencialista, ou seja, programas que não consolidem uma autonomia, uma mudança estrutural na nossa sociedade, mas que cria aquele vínculo, aquela dependência que, com certeza, isso cria um cenário muito mais vulnerável no período eleitoral. E era justamente essa questão desse cenário vulnerável. E aí eu pergunto, essa diferença entre política de Estado e política de governo que a senhora trouxe no iniciozinho da fala, ela demonstra uma fragilidade das políticas aqui no país? Quando a gente coloca um cenário
onde as políticas não conseguem permanecer ao longo de 4 anos de um governo, por exemplo, ou de uma gestão, de uma recondução, ela torna-se frágil, né? Que a gente tem políticas públicas que necessitam de uma permanência, principalmente as mais estruturais alicerçadas na saúde, na educação, que são programas onde a gente consegue perceber, por exemplo, resultados a muito longo prazo. Então, qualquer vulnerabilidade ideológica, partidária, ou mexer mesmo na estrutura dessas políticas públicas, ela gera consequências que a gente consegue retroceder, sim, em alguns avanços. Próximo bloco a gente fala um pouco mais sobre o assunto. Daqui a pouquinho a gente volta depois do intervalo.